Sr. Deputado, esta visita ao Luxemburgo, quando vemos o seu programa, tem muito no seu centro a questão das pensões e os atrasos de que se queixam os portugueses que aqui vivem, mas também noutros países. Em que estamos? Em que é que estamos? O que é que o Governo está a fazer neste momento para poder resolver o problema? Essa é, de facto, uma das questões centrais que eu tenho tido aqui nos encontros, que particularmente ontem, mas também hoje, tive com diversas organizações da sociedade luxemburguesa e portuguesa também, designadamente com os sindicatos, mas também no consulado e também hoje com a CCPU. Esta é uma preocupação que tem estado na ordem do dia aqui no Luxemburgo e é justo que se reconheça que é um problema que existe, que não é de agora, que existe já há bastante tempo, que teve momentos em que se agravou, designadamente durante o anterior governo do PSD-CDS, em que houve um grande corte a nível dos funcionários da Segurança Social, mas que de qualquer maneira, sendo um problema real, há atrasos, o próprio governo reconhece isso, e é necessário, absolutamente necessário, que se procure dar uma resposta para estes atrasos que existem quando os portugueses residentes aqui no Luxemburgo e noutros países pedem os comprovativos de descontos para efeitos da reforma aqui no Luxemburgo. Há relatos de 18 meses, é verdade? Aquilo que o Governo diz é que, em média, os atrasos são da ordem dos 8 meses. É óbvio que existem casos em que os assuntos são despachados mais rapidamente, são resolvidos mais rapidamente, e há outros em que demoram muito mais tempo. Pode, eventualmente, haver casos dessa natureza, mas também é preciso levar em atenção que existem casos que são estruturalmente, intrinsecamente difíceis de resolver. Designadamente aqueles casos em que as pessoas descontaram há 30 ou há 40 anos e essa informação dos descontos ou se perdeu, ou não existe, ou existe de forma defeituosa, ou porque pode haver, inclusivamente, casos de empregadores que tenham dito que tenham feito os descontos sem os terem feito, e, portanto, existem alguns problemas concretos que, por vezes, levam a que haja uma demora na resolução desses problemas. Mas, genericamente, esse problema existe, é reconhecido e tem que ser resolvido. Mas eu também queria dizer que, não obstante agora todo este problema que recentemente se levantou, e isso terá as suas razões e a sua origem concreta, mas é também importante referir, por outro lado, que neste contexto o Governo, desde 2015, tem procurado dar alguma resposta para a resolução destes problemas, designadamente através de equipas da Segurança Social que vêm ao Luxemburgo, já pela quarta vez, que se encontram aqui e procuram dar a resposta a todos esses casos de forma a colmatar uma dificuldade objetiva que existe e que é reconhecida e que por isso mesmo se procura encontrar estas alternativas que possam compensar a resolução desses problemas. Eu julgo que isto não pode ser menosprezado e de resto, dentro de uma semana e pouco, virá aqui mais uma equipa de técnicos da Segurança Social, precisamente com o mesmo propósito de dar resposta aos casos que estão pendentes na Segurança Social. E, portanto, eu julgo que é importante também referir agora que é neste contexto específico da necessidade de dar uma resposta, porque o problema existe, não pode ser ocultado, que, surpreendentemente, muito recentemente, houve uma audição regimental na Assembleia da República com o Ministro da Segurança Social, em que foram anunciadas várias medidas de grande importância para que estes problemas possam ser resolvidos. E eu julgo que o mais importante de todos eles, ou os dois mais importantes pelo menos, são, em primeiro lugar, o facto de o Governo ir criar um novo polo da Segurança Social em Leiria, portanto da Segurança Social do Centro Nacional de Pensões em Leiria, com o propósito exclusivo de dar resposta aos casos dos portugueses que precisam dos seus comprovativos de desconto para a Segurança Social. Portanto, é um polo que se vai dedicar exclusivamente às questões internacionais, obviamente que terá uma maior capacidade de resposta para a resolução de todos esses processos. Há uma questão de recursos, não é? No fundo. Há uma questão de recursos e que, juntamente com este polo, vão ser também criadas mais 20 equipas
no Centro Nacional de Pensões, precisamente também para acelerar a capacidade da Segurança Social para dar resposta a todos esses processos. Depois, e eu julgo que estas é importante referir que são das medidas mais emblemáticas, mas há também outras que algumas já estão em curso, porque o Governo não despertou agora para esta problemática, algumas já estão em curso, e eu referia aquelas que dizem respeito à agilização dos sistemas de informação sobre pensões, de forma a que todos estes processos, portanto, a informação existente sobre as carreiras contributivas possam mais facilmente estar acessíveis para que se possa estabelecer o percurso contributivo da pessoa de uma forma linear e para que não tenha que se andar à procura desta informação para os efeitos de reforma. Por outro lado, foi também já anunciado que vai ser feito um processo de digitalização em micrográfico com o objetivo de também fazer a reconstituição integral de todos os percursos contributivos. Portanto, toda a informação que existe vai ser feito em fichas micrográficas digitalizadas para que se saiba quem são os contribuintes e qual foi o percurso que eles tiveram em termos contributivos, que é para facilitar quando se procura a informação relativamente a algum português que esteja no estrangeiro, que essa informação possa estar facilmente acessível. Dito isto, eu queria também referir aqui uma coisa que me parece importante e que me tem sido referido por algumas entidades, que é o seguinte: é necessário, eu defendo que isto se possa fazer, levando em consideração todas estas medidas que estão em curso, que se possa fazer portanto, que possa haver uma maior coordenação relativamente aos serviços da Segurança Social, mas muito particularmente para que haja uma maior coordenação e ligação entre os postos consulares que podem receber, que têm a obrigação de receber gratuitamente os processos, portanto, os pedidos que são feitos pelos imigrantes portugueses residentes no estrangeiro, para que os seus processos sejam transmitidos, ou o seu pedido seja transmitido aos serviços da Segurança Social em Portugal, central e distritais, para que as pessoas possam beneficiar de uma maior, portanto, desse tratamento. E o que é necessário fazer aqui é que os postos consulares devem ter uma ligação, esse sim, privilegiada, de forma a que, quando precisam de algum tipo de informação, possam contactar diretamente os serviços sem ter que passar por uma linha comum a todos os cidadãos que procuram os serviços e, portanto, agilizando a obtenção dessa informação, que é verdadeiramente vital para que os processos possam ser resolvidos mais rapidamente. Já agora, o Sr. Deputado sabe que há estruturas privadas ou associativas que têm servido como intermediárias. Acha que pode ser complicado ter estas estruturas pelo meio? Este tipo de situações, este tipo de casos, têm que ser tratados exclusivamente entre as administrações dos dois países. Neste caso, entre o Luxemburgo e Portugal, se for no caso da Suíça, entre a Suíça e Portugal, se for no caso da França, entre a França e Portugal, e assim sucessivamente. Por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, porque não se devem fazer pagar as pessoas por serviços que são dispensados gratuitamente pelos postos consulares. E, portanto, não há necessidade que isso aconteça, independentemente das circunstâncias, independentemente se demorar mais ou menos no tempo para se obter esses comprovativos. Mas também por outras razões. É que, se houver alguma situação de privilégio de que algumas dessas associações ou organizações possam utilizar, isso significa que vai criar uma distorção e uma desigualdade relativamente a todos os outros cidadãos que estão nas mesmas condições, à espera que o seu pedido seja processado para obterem os comprovativos para o tempo de reforma. Há uma outra razão importante que é de natureza legal, que é o facto de se estarem a tratar com dados pessoais e, como todos nós sabemos, houve recentemente até a adoção, em termos europeus, de legislação
muito mais rigorosa e restritiva sobre a utilização de dados pessoais. E depois, porque este tipo de circunstâncias não deve servir de instrumento a ninguém para fazer dele um negócio ou daí tirar algum tipo de lucro. Portanto, não deve haver intermediários na resolução destes casos relacionados com as pensões de reforma. Ainda por cima, porque os consulados fazem este serviço gratuitamente, mas por outro lado, como também nós sabemos, os sindicatos, os maiores sindicatos aqui do Luxemburgo, tanto a OGBL como a LCGB, que eu tive a oportunidade também de visitar, eles também dão esse tipo de apoio, encaminhando também gratuitamente os processos para que se possam obter esses comprovativos. E, portanto, isto é muito importante que fique esclarecido, porque não é legítimo que se procure fazer negócio ou obter lucro relativamente a uma situação de carência, de dificuldade da parte das pessoas, algumas pessoas com dificuldade, e isto deve ser levado em consideração. Depois, eu gostaria também de referir que o facto de haver algumas associações aqui no Luxemburgo que tenham lançado algum dramatismo em torno desta questão, criado um alarme social, falando na existência de centenas de portugueses que estão em situação de pobreza extrema, isso levou a uma reação, quer da parte do governo, quer de mim próprio, procurando, junto dessas associações, que me pudessem ser fornecidos os nomes. Se as pessoas estão em grandes dificuldades, eu acho que é nosso dever ajudá-las, apoiá-las, intervir para encaminhar devidamente todos esses processos. Surpreendentemente e infelizmente, nenhum desses nomes, dessas pessoas que vivem em pobreza extrema, nos foi facultado, o que eu lamento, e eu acho que não seja adequado que, havendo pessoas nessas situações de pobreza extrema, não se procure ajudar da forma mais célere que seja possível. Acho que houve uma certa dramatização? Eu não nego que possa haver casos de grande precariedade. Haverá, certamente poderá haver, há circunstâncias particulares em que podem levar a isso. As pessoas que, por exemplo, caem no desemprego, que não têm outro tipo de rendimentos, ou têm rendimentos muito baixos, que são a viver dos mínimos aqui no Luxemburgo, e isso pode levar a situações dessa pobreza. Eu não nego que isso possa ser verdade. Eu gostava de saber se são, de facto, algumas centenas, como é referido, quando são, isso é uma necessidade que nós temos que de identificar todos esses casos, mas, sobretudo, havendo esses casos, a única coisa que nós podemos fazer é procurar ajudar da forma mais rápida possível e não ficar à espera de não se sabe bem o quê para que o assunto seja resolvido, não se sabe bem por que entidades. No Luxemburgo houve uma grande mobilização. Mencionou há bocado o sindicato GBL. O sindicato GBL, no âmbito das eleições sociais, organizou mesmo um encontro de reformados, onde havia também portugueses que levantaram esta questão, e os dois conselheiros das comunidades do Luxemburgo organizaram um encontro. Essa mobilização tem reflexos semelhantes noutros países, nos outros países europeus, não. Em França, na Suíça? Não há. Estes problemas existem um pouco por todo lado, mas só aqui no Luxemburgo é que foi, e até recentemente, lançado esse alerta. Esse alerta é um assunto já muito antigo, designadamente porque a própria OGDL já há muito tempo que lida com este tipo de questões. Eu tenho tido desde há muito tempo uma relação, alguma proximidade com membros do sindicato OGBL, precisamente para me inteirar, para que me possam dizer em que estado estão as coisas e sobre a necessidade de intervir. Eu, no passado, intervi publicamente várias vezes, interpelando o governo, fazendo requerimentos, levando diretamente a quem de direito a estas questões, mas agora, desde há muito pouco tempo, é que, precisamente porque houve uma associação que lançou esse alarme, que isto ganhou uma outra dimensão. Portanto, é normal, estes casos acho que devem ser resolvidos. O governo tem procurado dar resposta de uma determinada forma. Agora já tinha algumas medidas em curso, o governo despertou agora para isto e agora decidiu anunciar mais este conjunto de medidas que terá um grande impacto no apoio à resolução deste tipo de problemas.